boa noite a todos. Sexta-feira, dia de Love Sangha, dia 26 de junho, tô meio perdido, eu ia dizer de 26 de junho. E a gente tem hoje duas presenças super especiais, né? Ricardo Silvestre, que daqui a pouco eu vou apresentar ele melhor, e Catarina Nepomuk. É assim que fala, Catarina? Você fala melhor para mim, tá certo? Então, Catarina, ela vem desenvolvendo um projeto com mantras, ela é cantora, e ela fez uma participação muito especial no último domingo, no último final de sábado, né? Que foi a celebração do Dia Internacional do Yoga, e eu fiquei realmente encantada. Eu já tinha visto ela tocar lá no Dhyana Yoga, nesse projeto de mantras, mas eu não sei, às vezes parece que o computador tem aproximado um pouco mais, né? Porque quando a gente está num sangha, aí tem muita gente, a gente se envolve com as pessoas, escuta, mas são muitas informações ali. E quando ela tocou aqui no computador, que eu abri a tela, né? Ficou só ela tocando, eu realmente... eu acho que eu me conectei muito mais pelo computador do que quando foi presencial. E aí, quando o Ricardo aceitou o convite, eu achei que tinha muito a ver, porque ela traz muitos mantras do Bhakti Yoga, né? E eu não sei se o Ricardo vai por essa linha, mas eu sei que ele por aí às vezes, né? Chega lá. Então, eu resolvi chamar a Catarina. E em outro momento, eu espero que ela venha para ela fazer o Love Sangha, né? Só ela, assim como veio o Daniel. E a gente fazer um Love Sangha bem musical, que também é uma proposta, né? Que seja não só de conversas, mas que a gente possa também se conectar através dos mantras, né? De músicas espiritualistas e, enfim, dessa conexão também. Então, uma boa noite para todos. Eu vou ver se eu vou conseguir compartilhar os dois slides, eu não sei, ela trouxe também para a gente poder acompanhar um pouquinho da letra da música na hora, daqui a pouco eu vou colocar para vocês, vou compartilhar aqui. E é isso, que tenhamos uma noite maravilhosa. Catarina, você... O convite, eu adorei esse convite, é muito bom, gente. Eu me sinto muito feliz quando eu estou entoando mantras, né, para as pessoas conhecerem, sentirem a energia, que tem uma energia muito poderosa. E eu tenho esse trabalho com a Fernanda, né, a Prema, que é o Mantra Yoga Bhakti, que vamos voltar virtualmente em breve. E foi muito legal essa participação de hoje. Vai ser, né? Está sendo. Então, eu escolhi um mantra que ele é entoado antes de estudos védicos. Ele é uma reverência o Prabhupada, que é o nosso preceptor espiritual, os Vaishnavas, e esse mantra é bastante cantado, né? Antes dos estudos. Eu acho que é interessante agora colocar a letra, compartilhar, para quem não conhece, acompanhando. Eu vou ler antes aqui a tradução. O primeiro verso diz: ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna, tendo se refugiado aos seus pés de lótus. Nossas respeitosas reverências são para você, ó mestre espiritual, servo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami. Você está gentilmente pregando a mensagem do Senhor Chaitanya Deva e entregando aos países ocidentais cheios de impersonalismo e vazio. Ofereço minhas respeitosas reverências a Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Svasa de Gora
e todos os outros na linha da devoção. Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Nitinami Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Nitinami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Kacharine Nirvishesha Sunyavati Ashtata Deshatarine Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Nitinami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Kacharine Nirvishesha Sunyavati Nama Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimakti Bhakti Vedanta Swami Nitinami Namaste Sarasvati Devi Gauravani Kacharine Nirvishesha Sunyavati Paschata Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda
Sri Advaitam Gadadhar Sisvasadi Gauram Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Sri Prabhupada, Hare Krishna. Hare Krishna. Gratidão, Catarina. Gratidão. Catarina vai ficar com a gente e no final ela vai voltar para cantar mais uns mantras para que a gente possa ir dormir, né? Com o coração assim, bem quentinho. Com certeza. Cheio de love, né? Então, gente, vamos agora ouvir Ricardo. Ele vai se apresentar melhor, mas eu gosto de convidar, né, de chamar os meus convidados assim como eu os vejo, né? Então, Ricardo foi uma grata surpresa quando eu conheci, porque despertou um pouquinho da vontade de estudar mais sobre a história do yoga, a parte de filosofia, dos estudos, da Bhagavad Gita. Embora até eu já tivesse feito, né, pela formação, a aula com o Thiago Pelúcio, mas a abordagem que eu lembro muito bem como ele trouxe foi um curso na UFPB, que teve aqui, não sei se ele lembra, foi num sábado, e aí ele falava sobre justamente o tema de hoje, né, a visão de mundo do yoga, e trazia muito trecho da Bhagavad Gita e tal, então acho que foi, não sei se isso já tem uns 7 anos, 6 anos, 8 mais ou menos. Então, assim, foi de fato, embora eu já venha um bom tempo na minha caminhada de yoga, mas foi de fato quando eu me deparei pela primeira vez, assim, com a Bhagavad Gita de uma forma mais acessível para mim,
né? E o yoga também, né? Porque ele trazia o yoga dentro da Bhagavad Gita, né? Como é que o yoga aparecia, as várias formas do yoga. E foi um curso muito especial, e logo depois ele veio somar na equipe do curso do Jnana Yoga, né? Trazendo o conhecimento de Vedanta, e aí cada aula que ele dá eu sempre procuro assistir e sempre aprendo, né? Porque mesmo que nunca se repete, né? Sempre é um conhecimento que às vezes no momento que você ouve, você não está pronto para assimilar aquele conteúdo, e você escuta de novo e uma hora aquilo ali faz tanto sentido para você. Nossa, como é que eu não entendi isso antes? Ou talvez parece que é a primeira vez que você ouviu, né? Só que eu sei que ele já falou várias vezes, porque é o conteúdo do curso. Então, às vezes, nesse último módulo teve uma coisa, algo que você falou que eu disse, nossa, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo isso. Foi quando veio fazer sentido para mim, né? Então, é sempre muito esclarecedor, né, a forma didática, né, do professor, um professor universitário, tem a forma, né, de alcançar o aluno. E é isso, eu acho que é uma apresentação mais da minha visão, né? A minha visão de Ricardo. E agora ele vai se apresentar realmente como ele é. Então, gratidão, Ricardo, por estar aqui conosco. Gratidão a todos. Boa noite. Vamos. Obrigado demais, Diana, Bom, primeiro pelo convite, né? Agora, mais ainda, você está fazendo por ter tido essa iniciativa, né? É um período bem delicado, né, que a gente está vivendo. Então, iniciativas como essa são muito bem-vindas, né? Então, acho que você já falou o suficiente sobre mim. Eu não vou falar mais nada. Meu nome é Ricardo. E sou um aspirante a yogi. Estou tentando. Esse caminho tentando. Então, assim, Diana falou que era uma coisa mais descontraída, bate-papo, então eu vou me esforçar muito para não transformar isso em uma aula. Eu não sei se eu vou conseguir, tá? Vocês perdoem as falhas, inclusive nem tomei nota, eu não vou tomar nota, deliberadamente eu decidi não tomar nota. Tá bom, então eu queria começar assim, eu pensei um pouquinho, não tomei nota, mas obviamente, com a minha aula, fazer as coisas de casa, eu pensei no que falar. E Diana me deu liberdade, né, para recitar um verso, etc. Então eu escolhi um verso, né, 5 minutos atrás eu escolhi um verso da Bhagavad Gita. Então eu pensei em falar algo, né, seguindo o tema que Diana me sugeriu, né, a visão de mundo do yoga, assim, que eu vou falar sobre o que significaria visão de mundo, o que seria a visão de mundo do yoga, eu vou falar sobre isso. Mas eu estou pensando em conectar essa temática maior, inclusive o verso que eu escolhi está conectado, com o título, né, que Diana escolheu. Acho que foi uma escolha muito feliz para esse evento, né? Love Sangha. Assim? Então se Diana me dá permissão de fazer alguns comentários sobre essa palavra, Sangha, né? Então, essa palavra Sangha, muitas vezes a gente, assim, uma das traduções mais comuns é basicamente associação, encontro. Aí você tem a expressão sadhu sangha. Sadhu seria espiritualista, né? O yogi, né? Muitas vezes traduzido como pessoa santa. Mas vamos colocar aqui um espiritualista. Então, sadhu sangha seria um encontro de espiritualista. Aí tem essa expressão que Diana mencionou, sat sangha. Né? Sat significa existência, ou muitas vezes eternidade, né? Muitas vezes traduzido. Então, satsanga seria um encontro que teria como propósito temático conversar sobre aspectos eternos, aspectos espirituais, por assim dizer, né? Só que ela disse que ela não decidiu não usar a palavra sat, né? Mas usou a palavra love, o que eu achei uma escolha extremamente interessante. Eu acho que tem tudo a ver com a temática que a Catarina introduziu, não é, com os mantras dela, né? Se ela me permite, eu vou comentar de forma bem rápida. Por quê? Porque essa palavra amor, né, love, em geral, tem duas palavras que em geral a gente usa em sânscrito para se referir a amor. A primeira é bhakti, que também é traduzida como devoção, né? Então Love Sangha poderia ser chamado de Bhakti Sangha.
Ou então prema, que é outra palavra que a gente usa para significar amor. Então bhakti sangha, ou prema sangha, ou love sangha, ou amor sangha. Agora, e é interessante quando a gente faz essa conexão, assim, eu estou elaborando um pouco sobre a escolha terminológica de Diana, né? Porque a palavra sangha, certo? Ela significa associação, reunião, mas ela tem uma significação, tem várias significações, certo? Mas uma outra significação muito importante é que sangha significa apego. Mas pode significar apego no sentido de você tem um apego a um objeto, mas também significa um apego no sentido mais humano do termo, né? Por isso, muitas vezes, a palavra sangha também é usada para significar união, conexão. Significa uma conexão entre duas pessoas ou mais. É por isso que sangha é usada também para significar uma reunião, mas pela própria significação da palavra, que significa união, conexão pessoal, sangha não é uma reunião qualquer. Assim, não é uma reunião, por exemplo, uma reunião de negócios não seria um sangha, definitivamente. Porque sangha é uma reunião que tem uma conexão pessoal. Você tem uma intimidade, uma conexão entre as pessoas. Então, e isso é um dos aspectos centrais, né, de amor, de conexão amorosa. Então, eu achei uma escolha bem feliz, eu quis comentar. E por conta disso, eu vou conectar esse tema lá no finalzinho, tá, da minha fala. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre visão de mundo, mas eu vou voltar a esse tema, tá? Sangha, conexão, amor, tá? Eu vou voltar a esse ponto. Certo? Mas aí eu queria começar primeiro falando sobre esse tema, né? Que é o tema que Diana escolheu para dar título à minha contribuição. Visão de mundo, né? Visão de mundo do yoga. Então vamos primeiro entender quem fez, acho que a maioria de vocês aqui, talvez boa parte, né? Fizeram um curso comigo. É um ponto que eu toco, né? E aí, no curso eu tento elaborar sobre a significação dessa expressão, visão de mundo. Então, o que é que significa visão de mundo? Né? Basicamente, tem dois aspectos. Primeiro, o que a gente acha que existe no mundo. Né? Vamos supor que você é um indivíduo extremamente cientificista. Eu acredito naquilo que a ciência me diz, etc. Então, com certeza, na sua visão de mundo a sua visão de mundo não vai incluir gnomos, talvez não inclua forças sobrenaturais, talvez não inclua o conceito de alma. Isso não vai incluir, não vai dar incluso da tua visão de mundo. Mas se você, por exemplo, é uma pessoa mais espiritualista, e talvez na tua visão de mundo, ou a tua visão de mundo inclua, sei lá, algo como energia positiva, energia negativa, vibração positiva, vibração negativa, talvez inclua a ideia de que existe alma, de que existe um espírito, algo para além da matéria, talvez inclua o conceito de Deus, né? Então, visão de mundo é primeiro isso, né? O que a gente acha que existe na realidade. E o segundo aspecto de uma visão de mundo é o nosso papel dentro dessa realidade, né? O meu papel enquanto indivíduo e o papel do ser humano em geral dentro dessa realidade. E esse papel, ele vai ditar aquilo que é importante para mim. Aquilo que é prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3, prioridade 10. Por exemplo, a visão de mundo, digamos assim, que a nossa sociedade capitalista tenta nos impor, né? É que o que vale são as posses, o que vale, de fato, é a posição social de um indivíduo, né? Assim, caricaturizando um pouco. E aí muitas pessoas seguem essa visão de mundo e pautam a sua vida nesses ideais, nesses propósitos, etc. Tá bom? Então, de uma forma bem geral, isso seria o que eu estou chamando aqui de visão de mundo. Então, o título fala de uma visão de mundo do yoga. Bom, e para falar sobre isso, eu tenho que pontuar que o uso aí do singular, ele não é muito adequado. Né? Da mesma forma que não existe, assim, é complicado a gente falar em o yoga. Não é assim? Se você fala para uma pessoa que entende um pouquinho de yoga, eu estou praticando yoga. Primeiramente, a pessoa talvez pergunte, certo, mas que yoga? Que modalidade, que estilo de yoga? Porque hoje a gente tem uma pluralidade gigantesca, né? Suficiente para deixar qualquer um muito perdido, né? Mesmo pessoas que estão aí no caminho há bastante tempo ficam perdidas com a quantidade de modalidades, parece que cada semana surge uma diferente, uma coisa incrível. Então você tem uma pluralidade de yogas, né? Então, da mesma forma, você não tem uma visão de mundo do yoga, você tem visões de mundo do yoga, tá bom? Eu vou voltar a esse ponto mais na frente. Agora, eu vou, para terminar, certo? Para a coisa não ficar muito solta, eu vou falar sobre uma visão de mundo específica do yoga, certo? E essa visão que tem essa conexão com os mantras que a Catarina cantou,
e com a ideia de love, sangha. Certo? Agora, antes de falar nisso, né, a gente tem que, talvez, ter claro, né, uma coisa que não é muito óbvia para muitas pessoas, que o yoga tem uma visão de mundo associada a si. Né? Ou muitas modalidades têm uma visão de mundo específica. Muitas modalidades não têm. Por exemplo, se você considera, vamos lá, Hot Yoga, né, o Bikram Yoga, que é aquele yoga, ou então mesmo Power Yoga, que são yogas que enfatizam primordialmente o impacto físico do yoga, dos asanas. Né? Por exemplo, Bikram Yoga, né, que foi o primeiro tipo de Hot Yoga, é aquele yoga que você pratica em um ambiente climatizado, né, 41 graus centígrados, numa sauna. Então você tem por exemplo, Bikram Yoga, que foi um indivíduo, esse Bikram, talvez vocês tenham ouvido falar dele, né, foi um indivíduo que criou, né, de fato, essa modalidade, depois houve ramificações. Ele tem um pranayama e uma série de asanas. Então, você não vai ouvir, se você faz uma prática de Bikram Yoga, você não vai ouvir falar sobre, por exemplo, divindades como Shiva, como Sarasvati. Você não vai ouvir falar sobre energia. A ênfase é na prática dos asanas, na prática correta dos asanas e do impacto que isso vai ter no teu corpo. Então, essas modalidades mais físicas, ou Power Yoga também, você não tem uma visão de mundo atrelada a ela, porque a ênfase está quase exclusivamente no âmbito físico. Mas se você considera, talvez, a maior parte das modalidades de yoga, você pega o Hatha Yoga genérico, você já vai ouvir falar, talvez, sobre prana, né? Sobre essa força vital que mantém o nosso corpo. Porque prana não é pura e simples ar. É um conceito bem mais etéreo, desculpa, mas bem mais sutil. Prana significa ar, mas não significa apenas isso. Você vai ouvir falar dos chakras, né? Os chakras, que, assim, do ponto de vista científico, não existem. Tá? Ninguém bateu foto nenhuma dos 7 chakras. Então, são conceitos sutis, tá bom? Mas você é convidado a acreditar que essas entidades existem na realidade, que existe prana, e pranayama é o controle do prana, né? E quando o prana é controlado, os seus chakras vão se alinhar, e assim por diante. Existe chakra, e assim por diante. Você é convidado, assim, nessa tradição mais antiga do Hatha Yoga, a acreditar que existe uma energia, né, que reside dormente na base da tua espinha dorsal, né, que é a Kundalini, e que o objetivo do yoga é fazer com que essa energia suba na tua coluna vertebral, passando por todos os chakras. Isso vai ter efeitos diversos. Então diversas modalidades de yoga, a maioria, né, mesmo do ponto de vista contemporâneo, mesmo a gente olhando para as modalidades que existem hoje, né, como Purna Yoga, né, o Yoga Integral, como Kundalini Yoga, como mesmo a Iyengar Yoga, né, em certa medida, talvez não no seu aspecto mais, assim, a porta de entrada do Iyengar Yoga, mas quando o indivíduo ele progride, né, ou avança na prática de Iyengar Yoga, ele vai ser convidado a abraçar uma certa visão de mundo. E aqui eu vou citar, né, um trechozinho de um livro de Iyengar, né, um trecho bem interessante, assim, só para a gente aterrar um pouquinho isso que eu estou falando. Mas para concluir, antes de eu ler essa citação de Iyengar, o ponto é que a maioria das modalidades, mesmo as modalidades contemporâneas, elas trazem atreladas a si uma maneira específica de você ver o mundo. E aí, quando a gente fala, né, por exemplo, em todas essas divindades, né, eu estou usando essa palavra que eu acho que é uma palavra mais ou menos neutra, né? A gente ouve que Shiva é o patrono do yoga, né? E, por exemplo, a Diana, né, as turmas delas são nomeadas, né? Nomeadas em homenagem a muitas dessas divindades, né? Shiva, Sarasvati, Krishna, né? Já teve várias, Durga, né? Então, muitas pessoas muitos praticantes de yoga, por exemplo, né, você pode ver essas divindades de forma diferente, mas muitos praticantes de yoga acreditam que essas divindades elas se referem a entidades que de fato existem no mundo. Né? Então, existe uma entidade chamada
Ganesha, por exemplo, que ela remove os obstáculos, né? E tem essa forma peculiar, cabeça de elefante e corpo de ser humano, mas ela tem um poder, então muitas pessoas oram a Ganesha quando elas estão enfrentando algumas dificuldades, etc. Você vê quadros dessas divindades, e assim por diante. Então acreditar, por exemplo, que Ganesha existe, é um ponto extremamente digno de nota da minha visão de mundo, caso eu acredite que Ganesha existe, porque a maioria das pessoas não acreditam que Ganesha existe. É uma mitologia, etc. Ou mesmo sendo um pouquinho menos audacioso, né? Se eu acredito que chakras existem, do ponto de vista da visão de mundo que predomina no Ocidente, já é algo bem peculiar, né? Porque você não pode, na sua ressonância magnética, ultrassom, não vai aparecer o chakra, né? O médico, opa, eu estou vendo que seu chakra está bem alinhado, relaxa. Isso não acontece. Então, agora, o ponto que eu quero enfatizar é que a grande maioria, certo, das modalidades de yoga, mesmo modalidades de yoga contemporâneas, né, todo esse leque gigantesco de modalidades, né, muitas delas trazem atrelado a si uma visão de mundo. E se você considera os yogas as modalidades mais antigas de yoga, mesmo o Hatha Yoga tradicional, aí é certo, é 100%, você vai ter essa visão de mundo. E aí, para ilustrar isso, e talvez para finalizar esse ponto assim, essa introdução, eu vou ler aqui um trecho da introdução de um livro de Iyengar, que é o livro mais famoso dele, Luz sobre o Yoga, né? Talvez você já tenha ouvido falar desse livro, que, sem exagero, é um dos livros de yoga mais importantes do século XX. Né? Na verdade, se a gente estuda a história do yoga no século XX, a gente vai ver que esse livro de Iyengar, ele teve um papel fundamental no estabelecimento do yoga no Ocidente. Foi um livro publicado na década de 60, originalmente, em inglês. Então, na introdução desse livro tem o seguinte trecho. Ele diz: no pensamento indiano, tudo é permeado pelo Espírito Supremo, Paramatma ou Deus, entre parênteses, no qual o espírito humano, Jivatma, é parte. O sistema de yoga é assim chamado porque ele ensina a maneira pela qual a Jivatma, ou seja, o espírito humano, pode se unir a ou estar em comunhão com Paramatma e assim conseguir liberação. Então, por que eu acho que é um trecho digno de ser notado? Porque, primeiro, a Iyengar, ele fala que o objetivo do yoga, né, é fazer com que o espírito individual, que ele chama de Jivatma, Atma significa eu, alma, espírito. O Atma individual se una ou se encontre em comunhão com esse eu supremo, Param Atma. Paramatma, Param significa supremo, o eu supremo, ou a superalma. E ele diz que essa superalma é o equivalente a Deus. Né? Ele diz, no pensamento indiano, tudo é permeado pelo Espírito Supremo Universal, entre parênteses, Paramatma ou Deus. Então aqui a gente tem uma afirmação, do ponto de vista da visão de mundo que predomina no Ocidente, digamos assim, um pronunciamento muito forte. Primeiro, ele afirma que existe uma alma, um espírito individual, certo? Uma Jivatma, um atma individual. Seria aquilo que habita o nosso corpo. Né? Segundo, ele afirma, isso é mais forte, que existe uma alma suprema. Muitas pessoas não acreditam que existe uma alma suprema, Deus ou o que é que seja. Né? Na verdade, do ponto de vista coletivo, a existência de Deus é uma grande interrogação. Eu posso acreditar que Deus existe, mas o meu vizinho talvez não acredite, do ponto de vista histórico, várias pessoas disseram sim, outras disseram não. E mesmo se Deus existe, você tem religiões mais diversas que dizem que Deus é assim, não, Deus é assado, etc. Então, é um grande ponto de interrogação, do ponto de vista coletivo, tá? Mas a visão de mundo que a Iyengar diz que permeia o pensamento indiano, o pensamento do yoga, inclui esses dois elementos. E ele ainda fala mais, ele diz que o objetivo do yoga é unir esse Atma individual com esse Atma supremo. E ele ainda fala mais, ele fala que o eu individual é parte do eu supremo.
Então, isso, na verdade, essa afirmação dele, né, é um pedacinho muito importante, mas um pedacinho de uma escola filosófica que a gente chama de Vedanta. Eu não vou me prolongar sobre isso, só informação. Mas o ponto é que, nesse livro, certo? Escrito por um dos pais do yoga moderno, definitivamente, um dos maiores mestres de yoga do século XX, né? E não só isso, uma das pessoas que, por exemplo, se por acaso a Iyengar não tivesse existido, a situação do yoga no Ocidente talvez fosse diferente da qual ela é hoje. E principalmente se o mestre de Iyengar, cujo nome é Krishnamacharya, não tivesse existido, talvez a gente não tivesse tendo esse sangue aqui. E o mestre de Iyengar, que é o mesmo mestre de Pattabhi Jois, né? Ele é de fato conhecido de forma muito justa como o pai do yoga moderno. Então Iyengar, ele diz, né, que atrelado ao yoga, você tem essa visão de mundo. Né? E veja bem, e é interessante a gente notar quando a gente examina as contribuições recentes, né, do yoga, e contribuições notórias, como por exemplo a contribuição de Hermógenes, a gente vai ver que é muito difícil o indivíduo não ter uma visão de mundo atrelada ao yoga. Por exemplo, Hermógenes, ele fez o que a gente poderia chamar, assim, entre aspas, eu falo entre aspas porque eu quero amenizar isso que eu vou falar agora. Ele, de certa forma, apresenta uma cristianização do yoga, no sentido de que ele interpreta muitos conceitos chaves do yoga a partir de um background cristão. Então, a gente tem um pouquinho de sincretismo, mas o que eu queria evidenciar é o seguinte, que é como se fizesse parte da nossa própria natureza, a gente querer entender o que é que está por trás do yoga, né? O que é que está por trás desse benefício que o yoga traz, o que é que está por trás da calma mental que os asanas, que os pranayamas trazem. E mais ainda, quando a gente vai visitar, quando a gente visita os textos mais antigos, né, do yoga, o Yoga Sutra, por exemplo, a Bhagavad Gita, a gente vê que o yoga está atrelado de forma indissociável a esses elementos. Né? Por exemplo, quando você se pergunta qual é o objetivo do yoga, você pode responder, apenas ter um corpo saudável e uma mente sã. Você pode fazer isso. Agora, primeiro, essa não é a única resposta. E segundo, não é a resposta que as tradições mais antigas de yoga deram. Né? Por exemplo, para a Iyengar, nesse trechozinho que eu li, o objetivo do yoga é unir, né, esses dois atmas, esses dois espíritos, né, o espírito individual com o espírito supremo. Então, só para finalizar essa parte introdutória, eu arriscaria dizer que é artificial você ver o yoga isento de uma visão de mundo, como muitas pessoas tentam. Né? Muitas pessoas tentam colocar o yoga e mesmo praticar o yoga de forma isenta dessa visão de mundo. Né? Se a gente fala, por exemplo, desses 8 passos do yoga, né, que estão em Patanjali, né, que é o escritor do Yoga Sutra, né, que ele propôs o Astanga Yoga. Né? Astanga significa basicamente 8 partes. Então, o yoga de 8 partes, né, essa tentativa de extirpar a visão de mundo do yoga seria considerar ali só o terceiro e o quarto, a terceira e quarta etapas, né, que é o asana e pranayama, né? Talvez dando menos ênfase ao pranayama e focando mais nos asanas. Agora, eu arriscaria dizer que uma visão genuína e completa do yoga envolve uma visão de mundo. Agora, como eu falei logo no início, não existe uma visão de mundo, existem hoje dezenas de visões de mundo, perdão. Por exemplo, a visão de mundo de Aurobindo, né, que foi o fundador do Purna Yoga, ou Yoga Integral, é diferente da visão de mundo de Hermógenes, por exemplo, né, que ele ensinou aos seus alunos e os seus alunos hoje estão ensinando aos alunos dos alunos, né, que é diferente da visão de mundo de Iyengar, né, que é diferente da visão de mundo de Yogananda, por exemplo. Né, o Yogananda que viveu ainda na década de 30. Então você tem uma pluralidade de visões de mundo. Agora, a primeira coisa que eu queria enfatizar é que essas visões de mundo existem. Né? E aí fica aí, muitas vezes o que acontece é que nós próprios, quando a gente está nesse caminho do yoga, pelo menos é a minha experiência, se a gente não está com os pés atrelados a uma tradição específica, né? Mesmo se a gente está, o que acontece é que nós vamos
moldar a nossa própria visão de mundo acerca do yoga. A gente vai dar o nosso toque pessoal, que também a gente vai interpretar as nossas próprias experiências advindas da prática do yoga de uma maneira peculiar. Né? Se talvez você perguntar, sei lá, 10 pessoas o que é que significa o Om, né? Que a gente recita tanto, né? Muitos, né? Instrutores de yoga pedem para os alunos recitarem o Om lá no finalzinho de Shavasana, né? A postura do cadáver, né? Depois do relaxamento. Né? Bom, isso vai variar, mas o que é que significa o Om? Né? Se é uma sílaba qualquer, por que recitar o Om e não o Em ou o In? Então, o que é que significa o Om? Então, se você perguntar a 10 pessoas, talvez você vai obter 10 respostas diferentes. Se você perguntar, por exemplo, a Patanjali, né, o escritor do Yoga Sutra, tem lá no capítulo 2 do Yoga Sutra que Om é uma representação sonora para Ishvara. Ishvara que significa o Senhor ou Deus. Né? Para quem não sabe, o Yoga Sutra fala de Deus. Né? Então, Patanjali vai dizer que o Om é basicamente um nome da divindade suprema. Certo? Então, talvez muitos instrutores não estejam confortáveis com essa resposta que Patanjali dá. Então, muitos vão dar respostas diferentes. Né? Então, aí aqui eu não quero entrar no mérito, né, de se a gente deve se ater às interpretações mais tradicionais ou se a gente deve dar interpretações novas. O ponto é que há necessidade de você conceitualizar, entender todos esses elementos relacionados com o yoga. E aqui eu queria aproveitar os 20 minutos que me restam para falar um pouquinho sobre uma visão de mundo específica, tá? Que é uma visão que vai tocar no Love, do Love Sangha. E que vai tocar um pouquinho também nos mantras que a Catarina cantou, mas talvez eu não tenha tempo de comentá-los agora, eu estou me dando conta. Então, a Bhagavad Gita, né? Eu vou falar sobre a Bhagavad Gita e vou ler um verso sobre a Bhagavad Gita. Um verso da Bhagavad Gita, perdão. Então, a Bhagavad Gita é um texto muito interessante por várias razões. Bom, primeiro, é um dos 2 textos do assim chamado Yoga clássico. Né? O Yoga Sutra é o segundo dele, é o segundo livro. Né? Também é muito interessante porque a Bhagavad Gita contém também uma pluralidade de yogas. Né? Você tem ao todo 9 expressões que aparecem na Bhagavad Gita, antecedidas, assim, formadas com a palavra yoga. Né? Você tem Karma Yoga, Yoga da ação, Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, você tem Sankhya Yoga, o Yoga da análise. Tem uma quantidade muito grande. E você tem Bhakti Yoga, tá? O Yoga da devoção ou o Yoga do amor, certo? E também é muito interessante porque a Bhagavad Gita contém uma significação, assim, ele contém no mínimo 4 significados para a palavra yoga. Né? Muitas vezes a gente pergunta o que é yoga, o que é yoga, yoga é união, yoga é amor. Né? Muitas pessoas falam isso, eu acho um pouquinho estranho, assim, porque não tem referência nem em termos de significação da palavra yoga, né? Nem em termos escriturais, mas vai lá. E a Bhagavad Gita fala, dá no mínimo 3, 4 significações diferentes para a palavra yoga. Certo? E uma dessas significações, que é uma significação muito comum, sobre essa significação que eu queria falar, que yoga é um estado de consciência. Tá bom? É uma das maneiras que a Bhagavad Gita usa a palavra yoga. Então, yoga é um estado de consciência que, obviamente, é o estado de consciência que o indivíduo atinge quando ele pratica yoga. Mas aqui yoga já significa uma outra coisa, significa uma prática, uma modalidade. Certo? Mais uma vez, palavras têm múltiplas significações. Mas a Bhagavad Gita fala dessa significação. Yoga significando um estado de consciência específico. E que estado de consciência é esse? Então, se a gente tenta estruturar a visão de mundo presente na Bhagavad Gita, a gente vai ver, bom, tem vários itens da visão de mundo da Bhagavad Gita. Você tem aí a questão, a existência de um Atma, de um eu individual. Você tem aí uma defesa da que a gente pode chamar de teoria da reencarnação. Você fala sobre karma, a gente vai encontrar um pouquinho de teoria do karma. A gente vai encontrar um pouquinho falando sobre divindades. Tem muita coisa na visão do mundo da Bhagavad Gita. Só que tem 2 elementos que são centrais no que se refere à compreensão do que é o yoga da Bhagavad Gita. O primeiro é que a Bhagavad Gita, como talvez a maioria de vocês sabem, é um diálogo entre 2 personalidades. De um lado você tem Krishna, né, que é o professor, o mestre, e do outro lado você tem Arjuna,
que é a pessoa que está inquisitiva, ela está confusa e ela solicita ajuda ao seu mestre, ao seu professor. E aí a Krishna vai ajudar a Arjuna basicamente expondo o yoga, né? o que ele chama de a disciplina ou a ciência do yoga. Né? É tanto que se a gente, vários versos da Bhagavad Gita vão colocar o yoga como sendo o tópico central da Bhagavad Gita. Então, a Bhagavad Gita é, acima de qualquer coisa, um tratado de yoga, tá certo? Eu não vou mencionar que versos são esses. E aí, a maioria das perguntas que a Arjuna vai fazendo, que no início tem um cunho bem prático, elas vão ser respondidas sob a perspectiva do yoga. Então, o yoga, digamos, seria a resposta para as perguntas de Arjuna. Tanto que você vê algumas coisas engraçadas, né? Eu vi alguma coisa em algum lugar, Facebook, eu não sei. Né? Que era mais ou menos assim, seja qual for a pergunta, o yoga é a resposta. Bom, um pouco geral demais, né? Mas as perguntas que a Arjuna fez foram respondidas com o yoga. E o interessante na Bhagavad Gita é que Krishna, no decorrer do diálogo, ele vai ocupando uma posição cada vez maior nessa estrutura, não é? Está me faltando a palavra. Vamos falar de estrutura. Na estrutura conceitual que a Bhagavad Gita fornece. A tal ponto que lá no iníciozinho ainda, no capítulo 4, Krishna ele se revela como sendo esse Paramatma, como sendo essa alma suprema. Tem um verso muito belo no capítulo 9, que ele compara toda a realidade a um colar de pérolas. Né? E ele diz que ele é o cordão que une as pérolas, que mantém todo o universo coeso. Né? E é interessante porque se você tem um colar de pérolas bem juntinhos um do outro, né, você não vê o cordão. Então esse suporte do universo, ele é invisível aos nossos olhos. Né? E Krishna diz, eu sou esse cordão que sustenta todo o universo. Né? Bom, e tem vários outros pronunciamentos, mas ele se identifica com algo muito próximo do que a Iyengar chama de Deus. E é interessante que Krishna é referenciado várias vezes na Bhagavad Gita como Yogeshvara. Krishna é chamado de Yogeshvara. Ishvara significa o Senhor. Então, Yogeshvara significa o Senhor do Yoga. E aí essa palavra tem várias significações. Né? Pode significar o Senhor do Yoga no sentido de que ele é o mestre supremo do Yoga. E como qualquer mestre do Yoga, ele próprio pratica Yoga. Tem no mínimo um verso que Arjuna chama Krishna de Yogi. Krishna diz, ó Yogi. Perdão, Arjuna diz, ó Yogi. Ou seja, dando a entender que até Krishna pratica o seu Yoga divino. Né? Então, Krishna é o mestre do Yoga. Então, o Yoga desempenha um papel fundamental nessa visão de mundo que a Bhagavad Gita nos fornece. Que, primeiro, como eu falei, é uma visão de mundo que contém isso que a Iyengar chama de Paramatma, né? Esse Deus, esse Espírito Supremo, que é o próprio Krishna. E, do outro lado, você tem nós, almas individuais, que Krishna, que a Bhagavad Gita recomendam fortemente que pratiquem yoga. Então, é uma das instruções mais recorrentes na Bhagavad Gita, que Krishna diz a Arjuna, sejam yogi, Arjuna, sejam yogi, pratique yoga, prepara-te para o yoga. Tem, no mínimo, uma dezena de versos da Bhagavad Gita que enfatizam a necessidade, né, de Arjuna, assim, que está representando, digamos assim, todos nós, de Arjuna se tornar um yogi, de ele praticar yoga. Então, a gente conclui que essa recomendação é para todos nós, ou para todas as almas individuais, que nós devemos praticar o yoga. E por que nós devemos praticar o yoga? Porque nessa visão de mundo da Bhagavad Gita, a prática do yoga é tão importante. Porque o yoga na Bhagavad Gita tem exatamente essa significação que a Iyengar, espero que vocês tenham se lembrando da citação que eu fiz de Iyengar. Para a Iyengar, yoga é conexão, é união. Então, a Bhagavad Gita é um dos primeiros textos que falam sobre yoga como significando união, certo? Assim, para quem fez os cursos comigo, já sabe, né, o curso de Dhyana comigo, mas, por exemplo, no Yoga Sutra, para Patanjali, yoga não é união, é outra coisa. Certo? Porque yoga, enquanto união, é basicamente um conceito Vedanta. E a Bhagavad Gita é um dos textos centrais do Vedanta.
né? São 3, né? A Bhagavad Gita, o Vedanta Sutra e um conjunto de textos que são as Upanishads. São os 3 pilares do Vedanta. E um deles é a Bhagavad Gita. Então, yoga significando união é uma peculiaridade do Vedanta. Se você examinar as várias escolas de yoga, é uma peculiaridade do Vedanta que chegou até a gente porque foi o Vedanta que influenciou o Hatha Yoga século XII até século XVIII. Né? Então, o Hatha Yoga contém muitos conceitos Vedanta. Mas aí eu vou parar, não quero entrar nos aspectos históricos. Né? Mas então, voltando à Bhagavad Gita, o yoga da Bhagavad Gita, ou yoga para a Bhagavad Gita, é basicamente união. E união entre o quê? Mais uma vez, isso bate com a citação de Iyengar. É a união entre o yogi, né, o praticante do yoga, a alma individual, e Yogeshvara, o Senhor Supremo do yoga, que seria Krishna, que seria essa alma suprema. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria mencionar. E o segundo ponto é, se a gente pergunta, qual a natureza dessa união? O que é essa união? Porque muitas vezes a gente fala, yoga é união, yoga é união, certo, mas união em que sentido? Porque, por exemplo, a gente pode falar, essa pergunta pode ser respondida de várias maneiras. Pode dizer que yoga no sentido, é união no sentido de como o sal se une à água. Quando eu jogo o sal na água. O que acontece nesse tipo de união? Você não sabe mais o que é sal, né? E não sabe mais o que é a água, assim, a água pura. Né? Você tem um terceiro elemento, que é a água salgada. Né? Então, um se merge no outro. Né? E é uma união no sentido que 2 elementos se unem e criam um terceiro elemento. Então, não é esse tipo de união que a Bhagavad Gita, a qual a Bhagavad Gita se refere, quando ela fala que yoga é união. Na verdade, é uma união entre 2 indivíduos, entre 2 consciências. Uma consciência suprema, certo? Mas ainda assim uma consciência, ainda assim uma pessoa, né? E uma consciência individual que somos nós. Então, é uma conexão pessoal, e mais ainda, é uma conexão pessoal e amorosa. É por isso que dentre todos os tipos de yoga que a Bhagavad Gita apresenta, né, isso vários comentadores, e quando eu falo aqui de comentadores, estou falando de professor, de universidade, que nem pratica yoga. A pessoa queria estudar, escolher um tema de estudo, vou estudar Bhagavad Gita. Então, é um consenso entre virtualmente todos os comentadores, né, de que Bhakti Yoga é o yoga mais importante que é descrito na Bhagavad Gita. Entre todas as modalidades de yoga, Bhakti Yoga é a modalidade mais importante. E o conceito de Bhakti, devoção ou amor, é um dos conceitos centrais da Bhagavad Gita. Então, para ilustrar esse ponto, eu vou ler um verso da Bhagavad Gita, tá? E que eu escolhi um verso em homenagem a Dhyana, que é um verso do capítulo 6. O capítulo 6 é intitulado Dhyana Yoga. Dhyana significa a nossa querida professora, né? Mas também significa meditação, como nós sabemos. Então, esse capítulo 6 é intitulado Dhyana Yoga, o Yoga da Meditação. Então, eu vou ler, na verdade, 3 versos, tá? São os versos 29, 30 e 31 do capítulo 6 da Bhagavad Gita. Mas eu vou focar em um desses versos, o verso 30, mas os 3, que eles formam mais ou menos um contínuo. Então, o verso 29. Com visão equânime em toda parte, o eu vinculado em yoga vê o eu em todas as criaturas e todas as criaturas no eu. Para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu não estou perdido, nem essa pessoa está perdida para mim. Um yogi é aquele que reside em unidade e honra-me em todas as criaturas. De qualquer modo que viva, esse yogi vive em mim. Então, vou tentar comentar rapidamente, eu tenho uns 7 minutos. Então, esse verso ele fala sobre yoga, né? Esses versos. Né? É interessante só observar, né, que nesse primeiro verso que eu li, que é o verso 29, ele menciona a expressão o eu vinculado em yoga. Quando a gente olha o sânscrito, a gente vai encontrar a expressão yoga yuktatma, que é muito interessante. Né? O atma significa eu, né? Yoga. Né? E yukta é o particípio passado presente da raiz yud.
que significa, dessa raiz que vem a palavra yoga, que significa união, essa raiz sânscrita yud. Então, yukta significa unido, né? Unido, linkado ou iogado, se você quiser chamar assim, tá certo? Então essa expressão, ela fala de um indivíduo cujo eu, cujo atma, está unido em yoga. É uma expressão que é recorrente na Bhagavad Gita, yoga yukta, um indivíduo que está conectado através do yoga. Mas aqui foi só um parênteses, tá? Um ponto importante nesse verso que eu queria enfatizar é que ele fala de um indivíduo que tem essa visão equânime, que vê o eu, e aqui esse eu, né, na tradução que eu estou vendo aqui, esse eu está com letra maiúscula. A palavra é a mesma, Atma, mas ele já está significando esse Atma supremo, o Paramatma. Então esse verso está falando de um indivíduo que vê esse eu supremo, esse aspecto espiritual em todas as criaturas. E ele vê todas as criaturas nesse eu supremo espiritual. E aí o verso 30 já vai fazer referência ao próprio Krishna. Quem está falando esses versos é Krishna, tá? Aí o verso 30 que eu vou ler de novo, diz o seguinte: para aquele que me vê, isso é Krishna falando, né? Krishna que se revelou como sendo esse Yogeshvara, como sendo esse Senhor Supremo do Yoga, né? Que seria o próprio... Ele é Yogeshvara também no sentido de que ele é o objeto último do Yoga, né? Então, é Yogeshvara também nesse sentido. Ele é o objeto último do Yoga. O Yoga tem como objetivo alcançá-lo. Então, Krishna diz, para aquele que me vê em toda parte e vê tudo em mim, eu não estou perdido. Nem essa pessoa está perdida para mim. Então, a primeira parte desse verso é quando ele faz referência a essa visão equânime do verso anterior, que eu acabei de ler, mas fazendo referência a ele mesmo. Ou seja, essa visão equânime consiste em um indivíduo ver esse eu supremo, ver esse Paramatma, ver Yogeshvara em toda parte. Né? Porque a ideia, do ponto de vista de visão de mundo, é que todos nós somos partes desse ser supremo. Mais uma vez, fazendo referência à citação de Iyengar, é outra coisa que ele diz. Nós somos partes desse eu supremo. Então, o yogi avançado, ele vê todos os indivíduos como sendo parte desse eu supremo. Mas aí, depois disso, Krishna fala uma coisa muito interessante, é nisso que eu queria focar. Krishna diz que esse yogi, que tem essa visão equânime, para esse yogi, ou seja, Krishna, eu não estou perdido. Nem essa pessoa está perdida para mim. Então, como é que a gente pode entender isso? Né? Uma maneira de entender, que é um ponto que vai ser elaborado nos capítulos que vão se suceder a esse capítulo, é interpretar da seguinte forma, que quando há essa conexão, quando esse yogi está unido, ele se encontra yukta, unido a esse ser supremo, ele de fato vê tudo como estando em relação a Krishna. Então é nesse sentido que ele diz que eu, ou seja, Krishna, não está perdido para esse yogi. Então a gente pode entender aqui como havendo uma forte conexão psicológica, íntima, entre o yogi e Yogeshvara. Então, é aquela ideia de uma conexão amorosa tão grande que o indivíduo não consegue passar um segundo sem pensar no seu amado, na sua amada. Né? Tudo que ela vê em conexão com esse ser que ela ama. Então, essa é a consciência. Essa é uma das significações que a Bhagavad Gita atribui à palavra yoga. É a consciência na qual o indivíduo está tão absorto na realidade última, porque de acordo com a Bhagavad Gita, a realidade última, ela é pessoal. Existe um ser supremo, existe um Atma supremo. E todos nós existimos em conexão com esse eu supremo. Então, o objetivo do yoga para a Bhagavad Gita é essa conexão íntima. Só que esse eu supremo, essa realidade última, ela é uma pessoa. E a gente aprende na Bhagavad Gita, inclusive, mas em outros textos também, conectados com a tradição Vedanta, que as relações pessoais que a gente tem nesse mundo são meros reflexos das relações pessoais
que existem, digamos, em uma dimensão supramundana e da relação pessoal que nós originalmente temos com esse ser supremo. Então, yoga isso significa reviver essa relação pessoal. Então, é nesse sentido que a gente pode entender essa expressão de que, para o yogi, Krishna não está perdido, né? A consciência do yogi está sempre absorta em pensamentos, né? E atitudes, né? E mesmo atitudes aí envolvem uma gama muito grande. Por exemplo, esses mantras que a Catarina cantou são mantras devocionais que, se, digamos, feitos em sua plenitude, e principalmente se a gente atentar para a significação das palavras, eles consistem basicamente em orações de amor a esse ser supremo. Então é essa consciência do yogi, né? Para esse yogi, Krishna nunca está perdido. Ele está sempre fixo em meditação, em atitudes com esse ser supremo. Só que, né, isso aqui é interessante notar, Krishna continua dizendo assim: nem essa pessoa está perdida para mim. Então, como qualquer relação pessoal, nesse estado de consciência, nessa conexão íntima, nesse yoga, há reciprocidade. Então, aqui Krishna diz que, na medida em que o yoga está absorto nele, ele, Krishna, também está absorto no yogi, porque é uma relação pessoal. Então, Krishna diz que essa pessoa, esse yogi, também não está perdido para ele. Ou seja, dando a entender que Krishna também se encontra em yoga. Então, yoga significando esse estado de consciência, de conexão íntima entre o yogi e Yogeshvara, o yogi supremo, que seria o Paramatma. Esse estado de consciência ele é compartilhado por ambas as partes, pelo yogi e por Yogeshvara. Aí só o último ponto, eu estou terminando, né? Alguém pode talvez se perguntar, parece interessante, mas será que essa visão não tem um quê de egocentrismo? Porque tudo bem, eu me conecto com o Yogeshvara, né? Eu me conecto com o Eu Supremo, mas e as outras pessoas, né? E os outros seres, né? Quer dizer que eu não vou poder amar outras pessoas? Mas olha que interessante, no verso 29 anterior, né, que eu li primeiro, Krishna disse que essa visão equânime significa ver o Eu Supremo em todos os seres. E é um aspecto fundamental da visão de mundo da Bhagavad Gita, né, como é da visão de mundo de Iyengar, né, que todos nós, todos os seres, são partes integrantes desse Ser Supremo. Então, quando o indivíduo se conecta com esse Ser Supremo, ele automaticamente se conecta com todos os seres. Porque, de acordo com essa visão de mundo, todos os seres, não só seres humanos, né, todos os seres vivos, animais, eles são partes integrantes desse Ser Supremo. Então de forma bem rápida, não é? Essa é a visão de mundo do yoga que esse texto fantástico que a Bhagavad Gita nos fornece. Né? Não é a única visão de mundo, mas é uma visão de mundo extremamente interessante, é uma das mais antigas e, dessa forma, mais legítimas, não é? E também mais abrangentes. Não é? E é uma visão de mundo que, pelo menos parcialmente, ela chegou até nós. Né? E, mais uma vez, eu escolhi falar de Iyengar porque é paradigmático, é um dos maiores mestres de yoga do século XX, um dos principais responsáveis pela sedimentação do yoga no Ocidente, e a Iyengar incorpora, né, aspectos importantes e fundamentais dessa visão de mundo que aparece pela primeira vez em sua forma mais bem acabada na Bhagavad Gita. Então, eu paro por aqui. Bom, eu não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Mas assim, eu acho que só tem uma conclusão minha, né, pessoal. Oi, Vânia! Pessoal, que assim, o que eu talvez percebo em muitas pessoas que fogem um pouco dessa visão de mundo, né, ou que não buscam o yoga, não mergulham na essência do yoga, né, justamente por conta da religião,
né, Ricardo? Porque muitas vezes quando você fala de Cristo, do ser supremo, de Deus, a gente tá tão conectado com a religião e hoje cada vez mais a religião tem ficado algo que a gente está se afastando por conta que as pessoas não querem entrar, algumas pessoas não entram no yoga porque é religião ou querem só a parte física do yoga, né? A falta de compreensão realmente desse ser supremo, né? De compreender esse Deus sem estar vinculado com uma religião, na verdade, né? E, ao meu ver, assim, eu lembro quando eu comecei a dar aula de yoga, eu já estudava alguma coisa mais, assim, claro, quando eu comecei pelo corpo físico mesmo, mas já compreendia que existia um Deus ali, que tinha uma conexão, que tinha uma busca por esse Deus. Mas durante, assim, o meu início, eu não falava sobre isso, eu enquanto professora. E eu acho que muitos instrutores, talvez a maioria das pessoas que estão aqui hoje estão fazendo formação ou já são instrutores, tem esse receio, né, para não assustar os alunos que estão chegando. Então, assim, é algo muito importante a forma como você traz, né, e a gente poder estudar realmente de uma forma clara, né, a Bhagavad Gita como vem trazendo e ter um acesso a isso, porque uma coisa é você ler a Bhagavad Gita, outra coisa é você escutar de alguém que estuda Bhagavad Gita há mais de 20 anos, né? Então, assim, a gente tem uma outra clareza em relação a isso. Eu não sei vocês, se alguém quiser falar um pouquinho sobre isso, a gente pode passar, não tem problema, alguns minutinhos. Mas eu acho que esse ponto que você tocou, assim, é um aspecto muito importante, assim, para que as pessoas tenham visões de mundo diferentes do yoga. Uma visão que é essa mais clássica, que muitas pessoas vão também por esse lado e outras pessoas buscam ou negam uma visão dentro do yoga, né, que fica só na parte física. Alguém quer? Eu posso comentar um pouquinho? Pode. Então, antes, você me permite, eu queria dar boas-vindas a uma pessoa, ela vai ficar com raiva de mim e vai ficar morrendo de vermelha. Eu convidei minha namorada, Letícia, para participar e ela está aí assistindo. Não sei se ela vai brigar comigo depois. Então, não, eu queria comentar, assim, você tem completa razão, Ediana. É um tópico delicado e não é à toa, porque, assim, fazendo uso das palavras do meu professor, na verdade, o meu mestre espiritual, que além de um yogi e praticante, ele também é um acadêmico, né? Ele é um historiador. Né? Ele costuma falar que existe, que a nossa sociedade está vivendo o que a gente pode chamar de um estresse pós-traumático. Né? Porque houve tantas coisas lamentáveis, terríveis, que foram feitas em nome da religião, em nome de Deus, que do ponto de vista coletivo, né, assim, é compreensível que algumas pessoas, porque foram muitas atrocidades, então isso está na cabeça das pessoas. Então muitas pessoas olham ou veem, né, a palavra Deus, a palavra religião com uma certa desconfiança, né? E, bom, entre outras coisas. Agora, por isso que eu tenho cautela em usar essas duas palavras, por conta desse estresse pós-traumático, se não pode usar essa palavra, mas também em função da significação que a gente atribui a essas duas palavras, porque religião, na nossa cabeça, tem muito uma conotação institucional. Você tem aquela instituição, hierarquia, sei lá, o Papa, arcebispo, etc. Aí você tem que ter uma carteirinha, você tem que seguir certos dogmas. Só que nas tradições orientais, por exemplo, na Índia, religião, do ponto de vista maciço, como a gente conhece, estruturada, só surgiu no século XIX. Religião, né, se a gente quer ainda usar essa palavra, tradicionalmente sempre foi muito mais um projeto individual. Ou seja, então é religião muito menos no sentido coletivo, porque a gente vê a palavra religião muito no sentido coletivo do termo, institucional. Mas você também pode ver a palavra religião no sentido individual. É um projeto pessoal meu. É um caminho que eu escolhi para a minha vida. Certo? Que eu não preciso impor a ninguém. Certo? Eu não preciso
nem devo rejeitar a minha racionalidade e aceitar verdades prontas ou dogmas. Não é? Ou seja, é um caminho que eu vou trilhar e eu quero chegar em algum lugar. Então, religião pode ter essa conotação. Muitas vezes a palavra dharma é usada, né, no contexto indiano. E segundo, a palavra Deus também tem uma conotação já pronta, né? Aquele ser barbudo, né? que fica lá anotando os pontos positivos e negativos, etc. Né? E o conceito, por exemplo, virtualmente toda religião vai ter um conceito de Deus diferente. E mesmo a palavra Deus, nem essa palavra nem aparece, né? Na Bhagavad Gita tem outros textos. Né? A palavra que aparece na Bhagavad Gita é Bhagavan, que significa uma coisa completamente diferente. Né? Aquele que possui todas as excelências. Né? Então, assim, só um comentário em relação ao que você falou. Então, a cautela que muitos professores têm, né? Ela é compreensível, eu diria. Uhum. É verdade. Liana, eu tenho uma pergunta também. Diga, Samuel. Professor, aqui é Samuel. Eu já ouvi assim, mais de uma pessoa, né, de praticante de yoga e professores dizer que os asanas, eles nos preparam para a meditação, né? E aí o senhor falou que na Bhagavad Gita, Krishna fala para praticar o yoga, né? E aí eu pergunto, está implícita essa ideia de meditação também no Bhagavad Gita? Ou existe uma ideia mais de devoção, como se a yoga fosse mais uma devoção do que uma meditação? Já está implícita essa ideia de parar, de sentar, de ficar ali parado? Ou eu posso fazer uma devoção que seja diária, que seja uma devoção até cultural também, que seja uma devoção de culto, e não somente de você parar para meditar, para ficar em silêncio ali? Eu sei que o senhor já havia dito na aula que na Bhagavad Gita quase não se fala em asana, né? E então, como é que eu me preparo para um yoga se no Bhagavad Gita, na visão da Bhagavad Gita, não tem falando em asana? Então, como é que eu vou estar me preparando para essa yoga dentro dessa perspectiva de que os asanas nos preparam para yoga? O que é que está implícito ali do que é, na verdade, o yoga? Está implícito alguma ideia de meditação? Não sei se o senhor entendeu minha pergunta. Não, muito boa pergunta, tá? Eu vou tentar responder de forma bem breve. Não, a primeira coisa que a gente tem que entender é que, como eu falei anteriormente, a Bhagavad Gita ela nos apresenta uma multiplicidade de caminhos. Né? Não tem um yoga, tem vários yogas. E tem sim um yoga semelhante como a esse que você falou, né? Que realmente não precisa de postura, não precisa de um lugar quieto, etc. Por exemplo, Karma Yoga é um desses yogas, que é o yoga da ação. Né? Então, é um yoga bem prático, é um yoga do dia a dia. Eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas você também tem um yoga mais meditativo na Bhagavad Gita. Né? O capítulo no qual esses versos que eu li pertencem, se chama, como eu disse, Dhyana Yoga, que é o yoga da meditação. Na verdade, o que eu falei foi que a Bhagavad Gita, se a gente pega o texto inteiro, você encontra poucas referências a asanas, de fato. Agora, você encontra bem mais referências a asanas e a pranayama, por exemplo, do que o Yoga Sutra. Isso é uma curiosidade, é um ponto que muitas vezes não é enfatizado. Por exemplo, a Bhagavad Gita, nesse capítulo, você tem descrição como o indivíduo deve se sentar, que ele deve se sentar com uma coluna reta, com o pescoço, a cabeça alinhada com a coluna, ele deve procurar um assento que não deve ser muito baixo nem muito alto, ele deve fixar o seu olhar na ponta do nariz. Então existem descrições relativamente detalhadas, principalmente se a gente compara com o Yoga Sutra, que fala sobre asana e sobre pranayama. Agora, a gente tem que atentar que asana, na Bhagavad Gita e também no Yoga Sutra, né, muitas pessoas vão defender isso. Significa basicamente, na verdade, é a significação mais literal da palavra asana. Asana significa, acima de tudo, assento. Né? Por isso que a gente tem muitos asanas que são posturas sentadas. Né? E, por exemplo, mesmo quando a gente olha textos mais recentes, né, como esses textos de Hatha Yoga, a maioria das posturas são posturas sentadas. Né? Então, nesse sentido, o asana, muitas pessoas vão dizer, tem uma função preparatória para a meditação, porque o indivíduo vai ter que ficar sentado de uma maneira firme e confortável, como o Patanjali diz, para poder meditar durante horas e horas. Né?
Então, mas você tem descrição, a referência a asana nesse sentido, certo? Agora, só para tentar contemplar tudo que tu falou, então, agora, o tipo de yoga meditativo, certo? Que a Bhagavad Gita prescreve, é um yoga meditativo cuja meditação tem um foco específico. É esse ser supremo, é esse Paramatma. Porque no Yoga Sutra, em Patanjali, o objeto da meditação é deixado em aberto. Na verdade, Patanjali não fala muito sobre isso. O que é o objeto da meditação? Em que você deve meditar? É por isso que assim, muitas pessoas falam em meditação, né? É uma coisa que está muito em voga hoje. E, assim, eu, particularmente, estou me beneficiando muito de um tipo de meditação chamado mindfulness, né? Que é uma coisa fantástica. A atenção plena. Né? Mas você não tem um foco, a meditação não tem um foco. Assim, no mindfulness você tem o corpo, você tem a respiração, você tem a audição, etc, etc. Mas em um sentido muito importante, a meditação não está focada nisso. Né? Mas a Bhagavad Gita, o foco da meditação é esse eu supremo. Né? Definitivamente. E mesmo quando você considera toda a pluralidade de yogas, mesmo esse yoga mais devocional, você tem aí um aspecto meditativo. Talvez não necessariamente a meditação do indivíduo ficar sentado, com os olhos fechados, respiração controlada, etc. Mas, por exemplo, quando Catarina cantou para a gente, né, quando ela cantou o último mantra que ela cantou, que é basicamente um mantra devocional, um mantra Hare Krishna, se ele for feito de uma maneira completa, a consciência do cantor, do meditador, tem que estar focada em Krishna. Né? E, na verdade, na medida que a meditação, que o cantar prossegue, né, que é um tipo de meditação, é um tipo de yoga, né, muitas vezes chamado de mantra yoga, a consciência do indivíduo ela vai ser levada, muitas vezes a gente pode até dizer de forma automática, a esse ser supremo. Né? Você vai sentir, digamos, assim, na falta de uma melhor palavra, o poder ou a energia do mantra. Então, é um tipo de meditação também, porque a palavra meditação tem também uma significação bem plural. Ok, se vocês me permitem, se Diana me permite, né? Obrigado. Eu queria só falar rapidinho. Pode ser? Pode. Primeiro, agradecer ao professor Ricardo, né? Pela generosidade dele. E, assim, um assunto que parece complexo, né? Ele tenta trazer para a gente de uma forma mais simples, né, dando detalhes. E eu acho que nem é tão complexo assim, né? Quando a gente vai ver, tudo se resume assim no amor, né? Eu acho que é você, quando você consegue ultrapassar, quando ele diz assim que yoga é união e pratique yoga, eu acho que é isso, é você atravessar essa dualidade, né, essas superficialidades, né? Encontrar esse Krishna, esse Deus, essa energia, né? Esse ser único, porque a gente acha que é dual, né? Eu sou eu, o outro é o outro, né? E não é nada disso, né? Somos todos um. E aí quando você, como você falou, como a Catarina canta um mantra e ela consegue atingir isso, ou faz um asana, e nesse asana a pessoa também pode atingir isso, ou de repente até lavando a louça, né? Fazendo uma outra atividade, mas ela está com essa consciência presente. Eu acho que ela consegue transcender isso e se tornar esse ser uno, né? Com essa essência. Eu acho que é isso. Parece complexo, mas é tão simples, né? É a gente atravessar isso e voltar a essa nossa essência, né? Que a gente vai se distanciando. Bom, assim que eu entendo. É uma ótima contribuição. É isso mesmo. Quer fechar sua fala, Ricardo? Não, Sim. na verdade, eu me esqueci completamente que a gente vai fechar com Catarina, não é assim? É com Catarina, é. Aí, depois que Catarina encerrar, se quiserem ficar mais um pouquinho, a gente fica, né? Aí quem quiser sair, só para que a gente possa contemplar também agora esses mantras. Pode ser assim? Então vamos lá, Catarina? Eu escolhi 2 mantras que trazem essa questão do amor, né? A vibração amorosa são os nomes de Krishna.
que justamente é essa ponte de conexão entre nós e esse poder, né? O próprio Krishna. E é um mantra que veio dos planetas eternos, né? De onde Krishna está. O primeiro mantra, se você puder botar o slide aí, para a gente ver, é Madana Mohana Murari. Madana, Deus do amor, na sua forma intoxicante. Mohana é enfeitiçante. Murari é outro nome de Krishna que significa Senhor de toda doçura. Haribol, cante os nomes de Hari. E tem o Maha Mantra. Hare é uma invocação ao aspecto feminino de Deus. Krishna é um nome de Deus que significa o todo atraente ou todo atrativo. Rama é um outro nome de Deus e significa a fonte do prazer espiritual, né? A gente está sempre buscando um objeto de amor, um ser para amar. E nada mais correto e sublime do que amar Deus, amar Krishna e dedicar esse amor, purificar nosso ser para sentir esse amor de forma plena. Esse é o sentido da existência, esse é o grande propósito de estarmos aqui agora. Eu separei uns trechos aqui falando sobre o Maha Mantra, né? Sobre esse mantra, o maior mantra. Eu achei bem interessante esses versos aqui, é bem curtinho. Aqui no Garuda Purana fala assim: se alguém entoa o santo nome do Senhor, até mesmo em uma condição desamparada ou sem a intenção de fazer, todas as ações pecaminosas são estipadas, assim como todos os animais pequenos. Nesta era de Kali, não existe outro princípio além do cantar do santo nome, que é a essência de todos os hinos védicos. Esse é o significado de todas as escrituras. É Sri Chaitanya. E por último, esse verso aqui que fala assim: o resultado do cantar é que a pessoa desperta amor por Krishna. E sabe, em instância, a pessoa obtém a associação de Krishna e se ocupa em seu serviço devocional, como se imergisse em um grande oceano de amor. Então, agora surge a grande oportunidade de todos nós cantarmos, entoarmos esse mantra e fazer essa conexão, né? Esse yoga com o poder supremo. Murari, Murari, Haribol, 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 Haribol. Matana, Mohana, Murari.
Haribo, 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 Haribo. 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 Murari, Murari, Haribo,
Haribol, 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 Haribol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Queria agradecer a essa grande oportunidade de estar entoando os santos nomes para que as pessoas tenham contato com essa energia divina e possam praticar, conhecer e sentir, desenvolver esse amor pelo Senhor Supremo, por essa energia divina que nos mantém a todo segundo e renova a nossa vida, nos ensina, nos ampara, nos guia, nos alimenta, nos nutre. Só gratidão eu sinto aqui e que todos vocês carreguem hoje e sempre essa energia de amor. Haribol. Gratidão, gratidão. Uma noite linda. Gratidão, Catarina, gratidão, Ricardo. Hoje dá para falar o nome de todo mundo que está aqui. Gratidão, Vânia, Mônica, Letícia, seja bem-vinda. Tiago, Maria Lúcia, Samuel, Tati, Rafa, Yara, Janaína, Fernando. Todos que já tiveram que sair, agradeceram. E é muito bom a gente poder se encontrar e ainda mais, né, com essa energia amorosa e irradiante mesmo. Então, muita gratidão.